De passagem, onde estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas um motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Olá pessoal, eu estou iniciando aqui essa palavra, mesmo de férias, mas apresentando para vocês o nosso colega que vai me substituir com os estudos de Atos dos Apóstolos. Na semana passada nós tivemos a alegria, o prazer, o privilégio de ter um colega falando para vocês. E a partir de hoje o pastor Marcos Botelho, um grande expositor da Bíblia, estará falando, estará
trazendo para vocês os estudos de Atos dos Apóstolos. De Atos, e depois vai na sequência dos estudos, às terças-feiras, porque aos domingos pela manhã o pastor Júlio está no culto presencial e também os cultos gravados, levando os estudos para vocês. Espero que, e com certeza vocês estão gostando. Dá um descanso aí, o pastor Eli aqui, falando toda semana de Atos dos Apóstolos. Então, essa diversidade, essa mudança de forma de apresentar o livro de Atos só vai trazer riqueza espiritual para vocês. Espero que vocês gostem e que vocês aproveitem os estudos, e depois, quando retornar de férias, eu retomo novamente os estudos de Atos. Que Deus esteja abençoando, derramando graça e bênção sobre a vida de vocês, e eu e a Gigi contamos com as orações. Que Deus abençoe, queridos, até o retorno, e enquanto isso, o pastor Marco Botelho estará aí com vocês. Que o Deus esteja usando e abençoando grandemente o pastor Marcos para abençoar a vida, a família. Uma introdução ao livro de Atos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Os capítulos 1 a 12 de Atos se concentram nas atividades do apóstolo Pedro. Os capítulos 13 a 28 destacam as atividades do apóstolo Paulo. Lucas estava com Paulo em algumas de suas viagens. Por isso, Lucas viu de perto alguns acontecimentos que registrou. Atos conta em detalhes a história do início das primeiras congregações e seu rápido crescimento. Os acontecimentos registrados em Atos começam onde o Evangelho de Lucas termina. Atos dos Apóstolos cobre uns 28 anos, começando no ano 33, quando Jesus voltou para o céu, até o ano 61, quando Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento de sua apelação a César. O livro de Atos foi escrito poucos anos depois do Evangelho de Lucas. E os dois foram escritos para a mesma pessoa, Teófilo. Você sabia? No seu Evangelho, Lucas chamou Teófilo de Excelentíssimo, indicando que, provavelmente, Teófilo era uma autoridade importante. Mas, no livro de Atos, Lucas não usou esse título, o que sugere que Teófilo já tinha se tornado um cristão maduro. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. No capítulo 1, Jesus diz que os seus discípulos darão testemunho dele até a parte mais distante da terra. Depois ele sobe ao céu. O capítulo 2 relata que 10 dias depois, no Pentecostes do ano 33, Espírito Santo é derramado sobre 120 discípulos. Mais tarde, naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas são batizadas. Os capítulos 3 a 9 mostram o zelo dos primeiros discípulos na pregação e os sinais milagrosos que eles fazem. Eles continuam pregando as boas novas com coragem, mesmo enfrentando muita oposição. Estevão, um dos primeiros cristãos, é até assassinado por causa de sua fé. Um homem chamado Saulo presencia e aprova a execução de Estevão. Mas pouco depois, Jesus aparece para Saulo na estrada para Damasco. Depois disso, Saulo se torna cristão e mais tarde fica conhecido como Apóstolo Paulo. Os capítulos 10 e 11 descrevem um período de paz para os discípulos. Jeová usa o apóstolo Pedro para levar as boas novas para os gentios, ou seja, os não-judeus. Nessa época de crescimento, a palavra cristão é usada pela primeira vez para identificar os discípulos de Cristo. No capítulo 12, volta a perseguição. Herodes manda matar o apóstolo Tiago e prende Pedro, que mais tarde é solto por um anjo.
Os capítulos 13 a 21 descrevem as 3 viagens missionárias de Paulo, que ocorrem entre os anos 47 e 56. Paulo vai para Chipre e para algumas cidades da Ásia Menor na sua primeira viagem. Em sua segunda viagem, ele passa de novo pela Ásia Menor e vai para a Macedônia e a Grécia. A terceira viagem de Paulo dura cerca de 4 anos e termina em Jerusalém. Paulo escreve 6 cartas inspiradas na época em que ele fez a segunda e a terceira viagem. Segundo as informações registradas no livro de Atos, Paulo viajou aproximadamente 16.000 quilômetros. No capítulo 21, Paulo é preso injustamente em Jerusalém. Os capítulos 22 a 26 mostram a defesa de Paulo. Ele se apresenta perante Félix, o governador da Judéia, seu sucessor Festo e o rei Herodes Agripa II. Durante a sua defesa, Paulo apela para César, a maior autoridade romana daquela época. Os capítulos 27 e 28 descrevem a viagem difícil de Paulo a Roma, que inclui até um naufrágio. O livro de Atos termina com Paulo em prisão domiciliar, aguardando o julgamento em Roma. Apesar de estar preso, Paulo se mantém ocupado pregando a todos que o visitam. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, note como o Espírito Santo deu poder aos discípulos. Como eles pregaram corajosamente apesar de forte perseguição. E como eles usaram os meios legais para defender o seu direito de pregar as boas novas do reino de Deus. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcos Botelho e a gente está aqui no estudo do livro de Atos, lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. Oi, gente, o capítulo 5 começa com uma história de arrepiar, né? Ananias e Safira. 2 discípulos de Jesus, né, 2 que estavam entre os convertidos a Jesus, eles decidem vender um terreno deles. Eles poderiam simplesmente pegar o dinheiro desse terreno que eles venderam e viver a sua vida, mas eles decidem aparentar algo que não eram. Eles decidem mentir para todos e mentir para o Espírito Santo. Eles falam que o dinheiro todo que eles venderam no terreno, assim como Barnabé fez um pouquinho atrás, eles também estavam fazendo. Eles quiseram aparentar uma bondade que eles não tinham no coração e levaram até Pedro, os apóstolos, e Pedro exorta eles, falando: vocês estão mentindo, isso aqui é o dinheiro todo? E eles falam: é tudo. Eles pegaram uma parte para eles, mas eles mentiram para os apóstolos. E aí Pedro fala: vocês não estão mentindo para a gente, agora é uma nova ordem, não é igual a religião que dá para viver por aparência, agora vocês estão mentindo contra o Espírito Santo. E eles caem mortos. E aquilo espalha. Talvez você pense: nossa, que radical. Mas é interessante que há um paralelo desse fato com Levítico 10, ali, quando Levítico é um livro lá do Pentateuco, dos 5 primeiros livros que estão dando a regra da revelação de Deus. Ainda era o tabernáculo, época de Moisés, mas era o mesmo princípio. Naquela época, Deus estava querendo mostrar que os sacerdotes não poderiam trazer falsidade, algo estranho da santidade de Deus para dentro do tabernáculo. Eles foram fulminados também, e dessa forma aqui é a mesma coisa, só que agora todos nós somos o templo de Deus e todos nós somos como se fosse o sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, mas ele coloca sobre nós essa responsabilidade de trazer o nome dele. E quando a gente tem o nome de Jesus e estamos falando que estamos fazendo coisa em nome dele, a responsabilidade é muito grande. E foi isso que se espalhou por todo mundo daquela época. Começaram a entender essa história, e mais para frente vai dizer
que muitos se convertiam, mas muitos respeitavam, mas não decidiram entrar para o grupo dos que seguiam a Jesus Cristo, porque mostrava claramente que era algo muito sério se você falasse: eu quero seguir, eu quero viver essa vida onde ninguém passa necessidade ao nosso redor, onde a gente partilha a oração, o ensino e as coisas que nós temos. Era muito forte e muito respeitado por isso, porque Deus não deixou naquele começo o nome dele ser desonrado. Ele não deixou a mentira entrar e começou desde o começo essa perseguição. Logo depois dessa história, começa a história mostrando que os apóstolos começavam a fazer muitos milagres e vinham gente da Judéia, da Samaria, de toda a região para trazer os seus doentes para serem curados pelos apóstolos. Grande era a responsabilidade dos apóstolos, que curavam a todos, atendia a todos e pregava todos os dias. Pedro, João e todos os apóstolos iam até o templo e também nas casas e pregava, falava sobre Jesus Cristo. Aí o sumo sacerdote, com inveja dos apóstolos que estavam curando, que estavam falando, estavam cada vez mais espalhando a mensagem de Deus e ganhando fama, pessoas vinham de todos os lugares, ele decidiu prendê-los, mandou para a prisão, mas no meio da noite veio um anjo do Senhor e soltou eles, mas soltou de forma especial, não é que soltou quebrando as correntes. De certa forma os apóstolos puderam atravessar aquelas barras, e aí o mais legal é que Deus, o anjo, não manda os apóstolos se esconderem ou vão para casa, ele fala: volta para o templo e pregue a mensagem. Nada pode impedir a mensagem de Deus de proclamar. E aí eles voltam para o templo e começam a pregar. Quando chega de manhã, eles mandam aquele soldado do templo ir lá olhar o que tinha acontecido pegar os apóstolos, e eles não estavam lá. E aí ele volta e conta que os apóstolos tinham sumido, mas a prisão ainda estava intacta, estava tudo fechado. E aí o sumo sacerdote, o Sinédrio, fica espantado como isso aconteceu. E aí chega no ouvido deles: olha, eles voltaram a pregar, eles estão pregando ali do lado, porque o Sinédrio era no templo, eles estavam pregando lá do outro lado do templo, e os soldados foram lá, mas os soldados tiveram medo de pegar os apóstolos e arrastar, prender, com medo do povo se rebelar contra eles e apedrejá-los. E aí eles pedem com gentileza, mas levam os apóstolos para o Sinédrio, e de novo o sumo sacerdote interroga ele: eu não falei para vocês não falarem de Jesus? E mais uma vez Pedro prega o evangelho. Você pode ver, desde o capítulo 2, 3, 4, Pedro prega o mesmo evangelho. Ele fala que o Messias do Antigo Testamento veio, era Jesus de Nazaré, aquele que foi rejeitado, foi morto pelos romanos e pelos judeus, por todo mundo, pelo seu povo, e aí o Pai o ressuscita no terceiro dia, leva, e ele está governando o seu novo reino ao lado de Deus. É interessante porque aqui eu queria parar. Às vezes a gente pensa que o evangelho é o começo e depois a gente vai para coisas mais profundas, teológicas, coisas mais coisas para crentes mais maduros. Não. Pedro vai mostrar que o evangelho é o começo e o fim, é o alfa e o ômega. Pedro vai falar na sua carta depois que os anjos eles anseiam ver essa revelação de Jesus que se renova, do Messias que se renova a cada vez. Se os anjos fazem isso, quanto mais nós. E é interessante que, olha, Pedro fala e eles ficam irados, porque Pedro fala: a culpa de vocês, o sangue está na mão de vocês. Eles tentam matar e Deus levanta um homem chamado Gamaliel, e ele fala: calma, gente, pede para os apóstolos saírem, e começa a conversar, convencer eles, falando: gente, um tempo atrás se levantou um homem chamado Teudas com muitos discípulos, mas logo os romanos o mataram, não foi para frente porque Deus não abençoou. Depois veio um tal de Judas, naquela época Judas era um nome muito comum, também com muita gente, também com uma nova mensagem, mas com o tempo ele morreu, foi disperso porque Deus não abençoou. Toma cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, porque se eles não forem de Deus, logo eles vão se dispersar ou vai acontecer alguma coisa com eles. Mas se eles forem de Deus, e Gamaliel tinha visto que eles estavam curando em nome de Deus, o que estava acontecendo,
O que vai acontecer com a gente se a gente for contra homens de Deus e contra o Deus Criador? Sempre Deus levanta a gente, não importa da onde, tem remanescentes. Às vezes a gente fica pensando, não, a religião é algo que sempre perseguiu Jesus, os seus discípulos, é algo que tentou domesticar o evangelho. Não. A religião é algo que realmente não é o todo do evangelho, mas Deus se revelou pela religião e depois, através da religião, tem um passo a mais que é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso, não adianta a gente querer ser contra a religião, sendo que Deus usou a religião e ainda existem pessoas na religião que entenderam a Deus e que estão conduzindo, são tementes a Deus. É muito, muito forte isso para mim e fala muito no meu coração esse Gamaliel que está dentro do Sinédrio, que é levantado por Deus para falar, olha, esse movimento pode ser de Deus, sim. E eles chamam os apóstolos e decidem açoitá-los, que era um açoite comum da época, que era 40-1. Todos são açoitados. E olha só, era interessante porque Deus dava poder para eles curarem todos os enfermos, mas mesmo assim, Deus não evitou eles de serem açoitados. E ao invés deles reclamarem, eles louvam a Deus pelo privilégio de sofrerem pelo nome de Deus. E o capítulo acaba mostrando que continuaram diariamente indo para o templo e em casas, pregando o evangelho e mostrando sinais do novo reino. Não tem como parar a mensagem de Deus. Aqueles que foram chamados para pregar o evangelho de Deus, como eu e você, Deus não vai privar do sofrimento que às vezes vai ter e da rejeição do mundo e da rejeição às vezes dos religiosos, mas Deus vai honrar com sinais e poder, e a palavra vai prosperar, e o evangelho de Deus vai chegar por todas as nações se espalhando. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. O capítulo 6 se divide em 2 momentos. O primeiro momento é um momento tão atual. A igreja primitiva estava vivendo um preconceito com estrangeiros, né? Como assim? A gente hoje vive isso em todos os lugares desse planeta, mas naquela época já tinha o pecado crescendo numa igreja que é considerada um modelo, né? A primeira igreja, e as mulheres de fala grega, as judias de fala grega, as viúvas, estavam sendo omitidas na distribuição de comidas, de pertences. Elas não estavam sendo acolhidas da mesma forma do que as outras viúvas. E vamos lembrar que as viúvas, elas faziam parte de 4 minorias ou 4 grupos que o Antigo Testamento fala fortemente que qualquer pessoa temente a Deus não pode esquecer. Então era a viúva, o órfão, o estrangeiro e o miserável, o pobre. O tempo todo o Antigo Testamento falava isso, e na consciência da igreja eles não podiam deixar principalmente esse grupo excluído. Lembrando que naquela época as mulheres não eram remuneradas pelo seu trabalho, as mulheres trabalhavam muito. E então, se você ficasse viúva, você ia depender de donativos, você ia depender de ajuda dos outros, assim como o menino que perdeu os pais, o órfão, também não ia poder ser sustentado. E elas chegou um clamor para os apóstolos que elas estavam sendo desprezadas, essas viúvas de fala grega, e que eles precisavam tomar alguma atitude. O mais interessante é que eles falam que eles não podem deixar de lado a exposição da Escritura e a oração. É interessante isso, né? Hoje em dia, entre os teólogos, vive uma dicotomia sem sentido bíblico, porque na Bíblia não tem essa diferença. Às vezes a gente vê uma dicotomia dizendo, olha, o que é mais importante, falar de Jesus e orar ou cuidar da necessidade do homem, da mulher, do excluído? Em Atos, principalmente nesse texto, os apóstolos mandam trazer nomes para que sejam ampliados os ministros daquela igreja, né? O pessoal traz 7 nomes, eles colocam a mão, empossam, e é interessante que o público escolhe, né? Até hoje a gente faz isso, o povo, a congregação escolhe, e eles escolheram pessoas para servir, serem diáconos. Diaconia significa no grego serviço. Então,
os apóstolos não tinham essa diferença, eles sabiam que para o reino de Deus se estabelecer, não podiam negligenciar o querigma, né? Pronunciar, falar da palavra de Deus, não poderiam negligenciar a intimidade com Deus, a oração, e também não poderiam negligenciar o cuidado com os excluídos, o cuidado com aqueles que foram desfavorecidos. E a igreja, depois dessa escolha, cresce exponencialmente. Ela cresce em palavra, cresce em conversões, chega até a converter sacerdotes, mostrando que aquilo começou a crescer, chegando na parte religiosa, ninguém podia impedir mais o reino de Deus de se expandir naquela cidade. E desde o primeiro capítulo, a gente vai vendo que o Espírito Santo vai se expandindo e cumprindo a grande comissão para chegar até os confins da terra. E aqui vai se extrapolar, Jerusalém já está uma panela de pressão que vai explodir com um nome: Estevão. Estevão, o diácono Estevão, era um homem de Deus, com autoridade. Ele que foi um dos escolhidos, ele se destaca na sua fala, em sinais, em milagres, as pessoas ficam maravilhadas. Estava acostumado só com os 12, agora começa a ter um grupo maior, mostra que o Espírito Santo não se prende a um grupo, ele está lá para dar autoridade, dar discernimento, dar poder, ousadia para qualquer um que se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. E o público vai atrás dele, mas os religiosos se sentem muito desconfortáveis com isso, tentam achar alguma falha, não conseguem, e aí eles subornam alguém para mentir, dar falso testemunho, para eles conseguirem segurar e prender e até matar Estevão. E é interessante que Estevão é acusado de que ele estava falando contra o templo, os costumes e Moisés. E ele é chamado para dar o seu testemunho ou se defender perante o Sinédrio. E isso também é uma outra coisa que mexe muito comigo, fala no meu coração, como Estevão não tinha medo de falar. Estevão tinha essa ousadia e ele não estava querendo competir com os apóstolos, né? Quando a gente fala sobre dons na igreja, ninguém está falando sobre maior ou menor, a gente é uma unidade. E essa unidade vê claramente que Estevão, sendo um diácono, ele sabia exercer a sua autoridade, o poder e os sinais, fazendo milagres com ousadia. E as pessoas que o acusavam olhavam para ele e enxergavam um anjo. É isso aí. Eles viam no rosto dele como se fosse um anjo. Ele conseguia ter autoridade para falar coisas muito sérias, como vocês mataram o Messias, mas era tão dócil, a palavra dele era tão amorosa, tão semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele parecia aos olhos dos religiosos como anjo, alguém que fala. E eu faço essa oração para mim: Senhor, que mesmo que eu tiver que fazer palavras duras, dar palavras duras para as pessoas, que eu tiver que profetizar, que eu tiver que falar coisas que o Senhor está colocando, que tragam juízo, mas que as pessoas me enxerguem como um anjo, me enxerguem como alguém que realmente está querendo trazer o reino de Deus. Esse fica o desafio para mim e para você, como seguidores de Jesus. Primeiro, que não existe essa dicotomia entre coisas espirituais e coisas carnais. O reino de Deus é uma totalidade, é a integração do ser humano. Então, é papel da igreja expor a palavra de Deus com fidelidade, é papel da igreja e dos seus membros terem uma intimidade com Deus em oração, e é papel da igreja acolher e ajudar aqueles que têm necessidade. Não existe essa diferença entre maior ou menor. Estevão, entre os 7, foi aquele que realmente não ficou parado, além de ajudar os necessitados, começou a falar e realmente aconteceu uma revolução. Um homem que parecia como um anjo. Que fique esse desafio na sua vida, que ao falar do Evangelho você pareça como um anjo do Senhor. Deus abençoe você.
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos são de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus.